Oi pessoal, estamos aqui de novo para continuar falando sobre o reino protista. A gente falou da primeira parte do reino protista, a gente falou daqueles que são, lembrando o reino protista, diferente do reino monera, nós temos eucariotos, um pouco mais complexos, mas nós estamos falando de organismos unicelulares, mas nós falamos na primeira parte ali daqueles que são fotossintetizantes, né? Mas, da mesma maneira, quando a gente olha para essa distribuição dos 5 grandes reinos, como a gente viu, da mesma maneira como no reino protista nós temos aqueles organismos que apontam para o reino vegetal, nós temos também aqueles organismos que apontam para o reino animal. Então, dessa forma, nós vimos na primeira parte os protistas que eram fotossintetizantes, por isso apontando para o reino vegetal, mais parecidos com plantas, dependendo das características que você estiver avaliando. Agora, e os protistas que apontam para o reino animal? São os protozoários, e é desses que a gente vai estar falando aqui agora. Destacando então, lembrando que a gente tem sempre agrupamentos por características comuns, destacando no reino protista esses protozoários que seriam representantes primitivos do reino animal, nós temos aqui os rizópodos e flagelados. O que são eles? Os rizópodos e flagelados são duas das diferentes classificações, e a primeira que a gente vai ver aqui, que recebe esses nomes de acordo com seus organoides locomotores. Lembrando que nós estamos falando de protozoários, nós estamos falando de organismos unicelulares. Embora sejam mais complexos, eles tenham estruturas diferenciadas, organoides, e até algumas estruturas mais complexas até do que organoides, mesmo unicelulares apenas. Mas a gente vai ver isso daqui a pouco, algumas dessas estruturas e diferenciações, mas nós estamos falando de uma célula, de um organismo que é unicelular. Bom, de acordo com o organoide locomotor, a gente pode classificar esses organismos como os rizópodos, os flagelados, os ciliados e os esporozoários. Vamos tratar de cada um deles aqui agora. Rizópodos e flagelados, então, antes disso, falando dessas diferentes formas, eles não são apenas de formas diferentes, mas eles também têm tamanhos variados. Você pode ter, por exemplo, um ciliado, como o espirostomo, que ele chega até 5 milímetros, ele é visível até o olho nu, tá bom? Então você tem uma variação de formas, você tem classificações diferentes de acordo com a sua forma de movimentação, né? Seus organoides locomotores, né? E os tamanhos também são bem diversificados, bem variados. Bom, os rizópodos, também chamados de sarcodíneos, são aqueles que fazem os chamados movimentos ameboides. Lançam pseudópodes. Parte do seu citoplasma, lembra que nós estamos falando de uma célula só? Parte do seu citoplasma, ele vai como se fosse um falso pé e ele vai gerar o movimento daquela célula, daquele organismo unicelular, tá bom? Então são protozoários que se locomovem por meio de pseudópodes. O nome desse movimento é ameboide porque o principal representante aqui são as amebas mesmo. Falando então de amebas, nós temos várias espécies diferentes de amebas, com tamanhos diferenciados. Algumas de centésimos de milímetros até meio milímetro de diâmetro de uma ameba. Elas vão viver em ambientes úmidos, no lodo, no esgoto, no fundo de lagos e rios, em cima de folhas em decomposição. Esse é o ambiente onde você vai encontrar ameba. Ou seja, está falando de água parada ou com pouco movimento, pouca luminosidade, como dentro de um esgoto, mas você tem nutrientes suficientes para elas ali. O citoplasma de uma ameba, ele tem algumas diferenciações. Você tem uma partezinha externa, lembrando que nós estamos falando de um protozoário, de um organismo eucarioto, mas que é um organismo unicelular. A parte mais externa do citoplasma, mais próximo da membrana, é uma parte que a gente chama de ectoplasma, que ela é mais fininha, ela é mais transparente, ela não tem essas granulações que são muito comuns de uma ameba na parte mais interna do citoplasma dela. Essa parte mais interna, cheia de granulações, a gente vai chamar de endoplasma. O núcleo de uma ameba, normalmente, ele é mais central. Não é sempre central, mas quando você olha uma imagem de microscópio de uma ameba, você vai encontrar o núcleo normalmente
central. Por que eu estou falando que ele não é sempre central? Porque se nós estamos falando de um organismo que tem movimentos ameboides e ele modifica a sua forma constantemente, você pode pegar, em alguns momentos, no microscópio, você pode pegar uma ameba que o núcleo está deslocado, ok? Mas ele normalmente, geralmente, ele é o núcleo central. Bom, a ameba, ela tem vacúolo pulsátil, então vacúolo contrátil, que ele vai ficar ali fazendo movimento, jogando água, eliminando água para o exterior. Então você vê um esqueminha de uma célula desse tipo, você vai ver esse vacúolo contrátil ou pulsátil ali, jogando ali para fora. Isso aqui é de um outro exemplar de protozoário que a gente vai ver daqui a pouquinho. Eu coloquei aqui para a gente ver o esquema desse vacúolo. Esse vacúolo contrátil, então, ele vai estar deslocado, não tão central como o núcleo, embora visualmente ele possa aparecer, e ele vai estar fazendo esse movimento de eliminar a água ali. A ameba, ela tem uma característica que chama encistamento. O que é isso? Em condições ambientais desfavoráveis, quando alguma coisa está acontecendo que pode comprometer a existência daquele organismo, daquele indivíduo. Aumentou a temperatura, está secando, está faltando água, ele está sendo atacado por anticorpos, sendo combatido por as defesas de um hospedeiro, onde ele está infectando. Algo está gerando um estresse que pode comprometer a existência daquele organismo, ele passa por esse processo de encistamento, que é o que? Ele vai desidratar. Ele vai sofrer egestão, ele vai jogar todo o seu líquido fora, ele vai excretar o máximo que pode, ele vai desidratar, diminuir o volume, e ele vai secretando uma membrana que chama de membrana cística, que ela é muito resistente, não deixando passar nem água, de forma que ele não vai secar totalmente e não vai deixar de existir, não vai morrer. Ele vai preservar o mínimo necessário para depois ele voltar a se desenvolver quando ele tiver condições favoráveis novamente no meio externo. Bom, nessas condições, então, ele forma o que a gente chama de cisto. Esse cisto, ele acontece por causa dessas variações que podem comprometer a existência dele, como substâncias, produtos químicos, mesmo temperatura, ou então um ataque, né, de anticorpos, por exemplo, do hospedeiro, como eu falei. Isso para o caso de um protozoário, que ele é de uma ameba, no caso, que é uma parasita, né? Os cistos, eles vão servir para essa proteção, mas eles também servem para a disseminação da espécie, para poder espalhar. Eles podem ser carregados, eles podem ser veículo de transmissão para poder conduzir, infectar outros e seguir em frente, por exemplo, no caso do parasita. Então, eles servem como disseminação, como dispersão, por isso eles entram dentro dessas classificações de acordo com o seu formato e as suas estruturas, tá bom? Mas nós estamos falando de um organismo que tem movimentos ameboides, mas que ele tem uma fase, um momento onde ele forma cistos. Bom, em algumas espécies você vai ter uma reprodução que acontece até dentro do cisto, ou seja, ele sofreu a dissecação, ele fechou, mas ali dentro ele consegue ainda assim ter a reprodução. A abertura dessa membrana cística, né, que ela é densa, que ela é muito resistente, ela vai acontecer por estímulos que vêm de fora. Voltou a água, voltou a temperatura ideal, não está mesmo mais sendo atacado, ele pode então romper. Em algumas situações, ele pode ser digerido, ele pode ser corroído, por exemplo, pelo suco gástrico de um hospedeiro que ingeriu esse cisto. Aí ele vai abrir e infectar lá no intestino logo na sequência. Bom, como eu acabei de falar, esse cisto ele é resistente, mas ele, dependendo do organismo, o suco gástrico, o suco digestório, por exemplo, vai poder abrir. Se isso acontecer, o indivíduo ingeriu o cisto, ingeriu o cisto, ele foi infectado, o cisto passa pelo estômago, ele se rompe, ele começa a ser digerido no estômago, quando chega no intestino ele vai abrir. Abrindo no intestino, vai acontecer então a forma infectante, que é o trofozoito, que vai infectar e se reproduzir e completar o seu ciclo, continuar o seu ciclo no intestino do hospedeiro. Bom, a ameba 1, que é bem... é um exemplo bom para a gente poder estar tratando aqui, seria a entamoeba citolítica, que é a que provoca a amebíase mesmo na gente e que teria um ciclo completo aqui para a gente poder dar uma avaliada nele. Ela vai provocar o quê? Diarreia, disenteria, processo inflamatório, principalmente no intestino e até necrótico. Bom, como que isso acontece? O indivíduo ingeriu o cisto e o cisto vai passar pelo tubo digestório do indivíduo. Quando ele passa pelo estômago,
o cisto vai ser atacado pelo suco digestório e ele começa a ser corroído. Quando ele chega no intestino, ele se rompe. Chegando no intestino, se rompeu, você vai ter eclosão, os cistos vão abrir e a forma infectante, que é o trofozoito, vai sofrer multiplicação ali dentro do intestino. Essa multiplicação gera infecção, colonização aí não invasiva, só no intestino mesmo, ou então uma doença ou infecção intestinal ou fora do intestino, extraintestinal, pode ir para o fígado, pode ir para os pulmões, pode ir para o cérebro, por exemplo, ok? Depois que ele passa por esse processo reprodutivo, ele está se multiplicando, ele volta a formar cistos que vão sair com as fezes. Esses cistos saindo com as fezes vão ser, de novo, fechar o ciclo e sendo ingeridos por outros hospedeiros em potencial, e esses hospedeiros vão ingerindo o cisto, passar por todo esse processo e repetir o cisto lá no intestino, o ciclo lá no intestino, ok? Falamos então sobre os risópodos, os sacodinos, os de movimentos ameboides, ok? E os flagelados ou mastigóforos são aqueles que eles vão se locomover por apêndices que saem do seu corpo, ou seja, da sua célula, esses apêndices ali em formato de chicote, que são os flagelos. Bom, dentro desses flagelados ou mastigóforos, nós vamos estudar, vamos dar uma ênfase maior àqueles que podem provocar algum mal, afetando a nossa espécie. Bom, falando da família, então, Trypanosomidae. Dentro dessa família Trypanosomidae, você tem vários parasitas diferentes que vão ter formas diferentes de evolução. Embora sejam muito parecidos, mas eles têm formatos um pouco diferentes e geram doenças diferentes. De que a gente está falando? Do gênero, por exemplo, Leishmania. Que dentro do gênero Leishmania você tem várias espécies. A brasiliensis, a trópica, a donovani e a chagas. Lembrando, como a gente viu alguns módulos atrás, o padrão de nomenclatura, gênero, letra maiúscula, espécie, letra minúscula. Então nós estamos falando do gênero Leishmania de várias espécies, brasiliensis, trópica, donovani e chagas. Ok? Eles têm formatos um pouco diferentes para cada uma delas, a gente vai ver um pouquinho aqui. Esse gênero Leishmania, esses organismos, eles são transmitidos pelo mosquito Phlebotomus, que é o mosquito palha. Esse é muito comum em regiões de mata do continente americano. Nós temos que lidar, então, com a família Trypanosomidae, com o gênero Leishmania por aqui. Ele é transmitido por mosquitos que convivemos com eles na nossa região, em região de matas, ok? Dentro do gênero Trypanosoma, nós temos protozoários fusiformes. O que significa fusiformes? É esse formato que facilita nadar, locomover no líquido, ok? Esse formato de peixinho é o que a gente está falando aqui de fusiforme. Ele tem um flagelo, esse flagelo vai, junto com esse formato fusiforme do organismo, favorecer a sua movimentação, a sua locomoção, e a gente tem aqui então o destaque para duas espécies principais em função do seu efeito no nosso organismo. No organismo humano, o Trypanosoma cruzi e o Trypanosoma gambiensis. O cruzi, Trypanosoma cruzi, é o que vai provocar a doença de Chagas. E esse é bem importante a gente prestar atenção em alguns detalhes dessa doença e desse organismo aqui, desse parasita, desse protozoário. A transmissão acontece pelas fezes infectadas do barbeiro, que é o transmissor do Trypanosoma cruzi. Como que isso acontece? O barbeiro tem esse nome porque ele tem hábito noturno, hematófago, ele chupa sangue, normalmente à noite, normalmente pica o rosto, por isso o nome barbeiro ali. Ele vai picar o indivíduo, mas na hora da picada ele não vai transmitir a doença. As glândulas salivares do barbeiro não vão transmitir o Trypanosoma cruzi. Ele simplesmente está sugando sangue, mas quando ele está sugando sangue, ele defeca um pouco distante da ferida. A ferida que abriu, que é por onde poderia entrar o Trypanosoma, ele não vai ultrapassar a pele sem ter uma ferida ali para ele poder penetrar. A ferida, ela está numa parte, e no oposto é que estão as fezes contaminadas pelo Trypanosoma cruzi, com o Trypanosoma cruzi. Essas fezes, elas não vão infectar se o próprio indivíduo não levar o Trypanosoma até a ferida. Então é quando o indivíduo coça, que ele traz o excremento do barbeiro até a ferida, é que acontece a infecção. Ou então quando ele coça muito forte, ele gera uma ferida no local onde está
ali contaminado com as fezes, com tripanossoma, é que você vai ter a infecção acontecendo ali. A doença de Chagas, ela é conhecida também como cardiopatia chagásica, que é o quê? Doença no coração. Ele vai infectar o miocárdio, que é o músculo cardíaco, e ali ele vai gerar um crescimento no coração. Esse crescimento no coração, o cardiomegalia, isso vai reduzindo a pressão sanguínea, vai aumentando eventos de taquicardia, vai gerando arritmia, e você vai tendo complicações cardíacas ao longo do ano. Um indivíduo que é infectado muito novo, ele normalmente não vai passar dos 50 anos de vida, porque o desenvolvimento da doença afetando o coração, ele vai gerar uma morte lenta ou súbita, dependendo do efeito que ele está provocando ali no indivíduo. O tripanossoma, ele pode viver em diversos animais silvestres diferentes. Então, é a típica doença que você tem a possibilidade de pegar por contato com animais silvestres, por proximidade de animais silvestres. Então, o tatu, o morcego, o macaco, a cotia, o gambá, o porco, o cachorro, o rato, eles são reservatórios naturais do tripanossoma, ok? Eles podem viver nesses animais. O barbeiro vai se infectar a partir desses animais e ele vai trazer para o homem através desse processo que a gente viu ali da picada. Então, dentro da família Trypanosomida, como eu falei, a gente viu o Trypanosoma cruzi e a gente está vendo agora, e vamos ver agora então, o Trypanosoma gambiensis. O gambiensis, nós não temos que lidar com ele próximo de nós, ele provoca a doença do sono e é uma doença típica africana, lá do continente africano. O Trypanosoma gambiensis, ele é transmitido pela mosca tsetse. E essa mosca é que vai ser o vetor para poder trazer a infecção para o ser humano, através do Trypanosoma gambiensis, ok? Bom, ainda dentro da família Trypanosomidae, a gente vai ter o Trichomonas vaginalis. O Trichomonas vaginalis, ele tem um padrão um pouquinho diferente do organismo, mas com flagelo se movimenta, mas tem o formato do corpo não fusiforme, né? Ele vai gerar um corrimento vaginal, que chama leucorreia, ou então prurido, que é a coceira. Essas aqui são fotos de microscopia do Trichomonas vaginalis, tá bom? Ainda dentro dessa mesma família, a gente tem a Giardia lamblia. A Giardia lamblia é um parasita do intestino delgado. Ela vai provocar diarreias, ela vai provocar problemas intestinais. Ela vem através de águas ou verduras mal lavadas que o indivíduo vai se infectar a partir da ingestão de cistos. Ele vai encistar. Da mesma maneira como a gente viu antes, vai acontecer esse processo de encistamento dentro do seu ciclo e o indivíduo vai se infectar ingerindo água ou verduras ou frutas ou o que for mal lavado ali, trazendo cistos. Bom, ainda pensando em formas de locomoção, você vai ter aqueles protozoários ciliados, que não se movimentam por flagelos, mas se movimentam nem por movimentos ameboides, mas por cílios. Os ciliados, eles vão se locomover por cílios que, no conjunto, geram um movimento que vai de locomoção para esses indivíduos, ok? Aqui a gente tem uma imagem de um microscópio óptico comum e aqui em microscopia eletrônica para você visualizar que é algo tridimensional em toda a superfície da célula, do organismo, do protozoário, que você vai ter esses cílios para gerar esse movimento. Pensando nos ciliados, o mais famoso é o famoso chinelinho, que é o Paramecium. Esse daqui, isso aqui não é uma animação, isso é uma foto, são fotografias mesmo deles. Você tem várias espécies diferentes dentro do gênero Paramecium. Eles vão desenvolver em água parada, certo? Em local de água parada ou água com muito pouco movimento, sem movimentos bruscos, né? Uma correnteza lenta. E pensando no Paramecium no geral, embora você tenha essas várias espécies diferentes, você tem estruturas comuns. Então, olhando no padrão geral de um Paramecium, ele tem algumas estruturas de um desenvolvimento já um pouco maior do que simplesmente um organismo unicelular. Embora ele continue sendo um organismo unicelular, ele tem algumas diferenciações interessantes. Olhando para o organismo de um Paramecium, ele tem o vacúolo pulsátil ali, contrátil, como a gente já viu, os demais, mas olha só, ele tem um macronúcleo e um micronúcleo, algo que remete para aquilo que a gente viu lá no reino Monera, lá nas bactérias, né, com a existência do plasmídio ali. Então ele tem algo paralelo ali do macronúcleo e micronúcleo. Tem vacúolo digestório, nós estamos falando de eucarioto, que tem os organoides, mas olha só, ele tem o que a gente chama de citóstoma, que seria uma pseudoboca, ou seja, um ensaio de boca, algo que está apontando para uma estrutura para a entrada do alimento, ou seja, não é simplesmente uma célula que o alimento entra pela membrana plasmática em qualquer lugar.
como numa bactéria. Não. Se um alimento, se o nutriente ele encosta por aqui, os cílios vão levando esse nutriente até chegar na citóstoma, e é ali na citóstoma é que o organismo paramécio ele vai ingerir o alimento. Então ele faz um papel de boca mesmo, certo? Uma abertura por onde o alimento vai entrar. Próximo ali vai ter o processo digestório e logo na sequência vai ter o citopígio, que seria por onde os resíduos do processo digestivo são eliminados, ou seja, um ensaio, algo que remete para um ânus, ok? Isso a gente está falando do paramécio. Está aqui o paramécio, uma fotografia bem melhor de microscopia para a gente ver todas essas estruturas dos seus grânulos, ok? E aí está o padrão do chinelinho. Bom, pensando então nos esporozoários agora, a gente estava falando de meios de locomoção, certo? Flagelo, cílio, pseudópodes. Os esporozoários, eles produzem esporos. Aí você fala, tá, mas isso é locomoção? Sim, porque vai gerar deslocamento. Os esporos podem ser carregados, ser ingeridos, ser conduzidos de formas diferentes. Então, por isso, o esporozoário está dentro dessa classificação aqui, tá bom? Eles normalmente não têm os organoides locomotores, mas eles vão se reproduzir por meio dessas estruturas que a gente está falando, que são os esporos. Bom, dentre os esporozoários, a gente vai dar destaque aqui para o gênero Plasmodium. O Plasmodium, ele vai compor aqui parasitas que geram doenças como malária, maleitem, paludismo, febre palúcia ou febre intermitente. De que a gente está falando? Nós vamos entender aqui. A malária é uma doença que ela é conhecida por surtos de febre com intervalos regulares, dependendo de qual foi o organismo que infectou, qual a espécie que infectou. A transmissão acontece pelo mosquito do gênero Anopheles, que é o mosquito prego. Ou seja, a gente vê algo parecido como a gente viu ali no Trypanosoma, certo? Na doença de Chagas. Só que nesse caso, o homem ele é o hospedeiro intermediário e o mosquito é o hospedeiro definitivo. Por que a gente chega nessa conclusão? De que eu estou falando? Nós vamos ver isso. Bom, quando o mosquito pica o indivíduo, ele injeta um pouco de saliva junto da saliva e um anticoagulante. Isso vai evitar com que a tromba do mosquito seja entupida. E isso faria com que ele morresse. Então, na hora que ele injeta junto com a saliva essa substância anticoagulante, na hora da injeção é que você vai ter a contaminação. Ou seja, diferente lá do barbeiro, que a contaminação vem pelas fezes, no caso aqui do plasmódio, a contaminação vem já pela saliva do mosquito na hora que ele pica, que ele injeta o anticoagulante para poder evitar a coagulação dentro da trompa. Então, o parasita vai penetrar junto com a saliva, tá? Depois que o parasita entrou, que o plasmódio entrou, ele vai ter um período de incubação de 12 dias, onde ele vai infectar o fígado, e lá nas células do fígado, ele vai se reproduzir. Depois que ele passa por esse ciclo de 12 dias no fígado, o indivíduo ainda está sem sintomas, aí o parasita vai voltar à circulação. E quando ele volta à circulação, ele vai infectar hemácias, glóbulos vermelhos, hemácias ou glóbulos vermelhos. E nas hemácias, dentro dos glóbulos vermelhos, ele vai se reproduzir de forma assexuada. Isso é importante para a gente entender por que o homem é um hospedeiro intermediário e o mosquito é o definitivo. Dentro das hemácias, ele vai se reproduzir de forma assexuada, produzindo os esporos. Esses esporos vão sendo produzidos, ele vai se reproduzindo dentro das hemácias até que rompe por completo a hemácia. E quando a hemácia se rompe, não está acontecendo só com uma. Várias hemácias foram infectadas de uma vez, várias hemácias seguem o ciclo igual, várias hemácias vão se romper de uma vez. Na hora que as hemácias se rompem, o indivíduo tem febre. Ok? Então, o indivíduo, a cada ciclo de infecção de hemácias, reprodução dentro das hemácias e destruição das hemácias, liberando novos parasitas que vão infectar outras hemácias, que vão passar por esse mesmo ciclo e depois gerar o rompimento dessas hemácias. Tudo bem reloginho, tudo bem relativamente concentrado e bem constante.
Então, esses esporos atacando essas hemácias novamente, quando elas vão se romper, vai gerando nova febre. Só que a cada ciclo você vai tendo um número maior de hemácias sendo infectadas e um número menor de hemácias no indivíduo. O indivíduo vai ficando anêmico e essas febres, normalmente maiores do que 40 graus, elas vão acontecendo nesses intervalos regulares porque o ciclo vai se repetindo, ok? Esse ciclo vai se repetir e ele vai levar, o tempo que vai levar da infecção de várias hemácias até o rompimento vai depender. Quanto tempo isso vai levar vai depender da espécie que infectou. Então, dependendo da espécie, você tem um ciclo eritrocitário, ou seja, um ciclo ali dentro de infecção e rompimento de hemácias diferente, com um tempo diferente, e por isso que você vai ter intervalos febris diferentes aí, dependendo da espécie. Nós vamos ver todas elas aqui. Bom, depois de algumas gerações de esporos sendo formadas, então alguns desses parasitas vão se destacar, se desenvolver como elementos reprodutivos, não são gametas, são pré-gametas. Seria o que a gente está chamando mesmo de elementos reprodutivos que estão dentro do organismo humano ainda, e que estes elementos reprodutivos é que vão na corrente sanguínea ser sugado pelo mosquito Anopheles e ele vai dentro do organismo dele, esses elementos reprodutivos eles vão se diferenciar em formas reprodutivas de fato, sendo gametas. Então, dentro do organismo humano não tem gameta, é só reprodução assexuada, são só os esporos que são produzidos, ok? E quando o mosquito ele suga esses ele suga já esses elementos pré-gaméticos e eles se diferenciam dentro do mosquito, é que vai acontecer a fecundação. Ou seja, a fusão de gametas vai acontecer dentro do mosquito, não no ser humano. Por isso que a gente fala de hospedeiro definitivo e hospedeiro intermediário, porque o ciclo consta o ciclo de vida do plasmódio, ele tem uma fase sexuada e uma fase assexuada. A fase assexuada acontece no homem, ok? Com essa reprodução ali, o ciclo eritrocitário, como a gente viu, e a fase sexuada acontece dentro do mosquito. Então, o mosquito é o hospedeiro definitivo e o homem é o intermediário, por esse motivo. Então, o ciclo dele é bem constante e, dependendo da espécie, vão ter períodos diferentes, aí, tempos diferentes para os acessos de febre, como a gente vai ver já já. Para você combater a malária, a erradicação da malária vai depender de várias ações diferentes para poder combater. Você pode combater o parasita, você pode combater destruindo o próprio mosquito, você pode evitar a picada simplesmente. Então, você pode, por exemplo, eliminar criadores do mosquito, você vai estar combatendo o vetor. Né? Você pode proteger portas e janelas, ou então dormir com cortinas protegendo, então você está evitando a picada. Ou então você usa inseticida, você está combatendo o mosquito, você está destruindo o mosquito. Então, ou você evita do mosquito proliferar, ou você destrói o mosquito, ou você combate o parasita dentro do organismo mesmo. Pensando nessas espécies de plasmódio, nós temos a espécie Plasmodium vivax. O vivax, lembra que eu falei que tem formas diferentes? Com ciclos, com períodos diferentes naquele ciclo lá das hemácias, o Plasmodium vivax, ele tem um ciclo ali nas hemácias eritrocitário que dura cerca de 48 horas. Com isso, ele gera o que a gente chama de febre terçã. Terçã porque mais ou menos a cada 3 dias tem aquele acesso de febre alta. E essa febre terçã do Plasmodium vivax é chamada de terçã benigna, porque esses acessos de febre, embora eles gerem anemia, gerem fraqueza, gerem uma doença, um quadro realmente no indivíduo, mas ela normalmente não vai levar à morte, elas não são tão fortes na espécie humana para poder gerar a morte. Normalmente, então, são acessos de febre a cada 3 dias, por isso febre terçã. Já o Plasmodium falciparum, ele é o mais preocupante, porque o falciparum ele tem um ciclo irregular, ele vai de 36 até 48 horas para poder ter esses rompimentos de hemácias, mas ainda assim, dentro do intervalo, ele vai gerar a febre terçã. Aproximadamente a cada 3 dias esses acessos de febre. Só que no caso da febre terçã do Plasmodium falciparum, ela é chamada de maligna, porque ela pode levar à morte, ok? Mas ainda assim uma febre terçã. E nós temos o Plasmodium malaria, que ele tem um ciclo maior de 72 horas e por isso ele forma a febre quartã. A cada 4 dias aproximadamente os acessos de febre, mas porque foi infectado por essa espécie, que é o malária, ok? E a gente tem também o Plasmodium ovale, que é para citar, mas no Brasil a gente não tem que lidar com ele, e ele tem ciclo de 48 horas também,
mas ele não é identificado no Brasil. Bom, a gente falou ali, eu citei um pouquinho de profilaxia, como a gente eliminar, como a gente impedir a picada ou destruir o mosquito, mas a gente pode também eliminar os focos no mosquito. Né? Eliminando os focos, você pode simplesmente tirando a água parada e limpa, para não deixar de desenvolver ali, colocar suas larvas ali, certo? Ou então com controle biológico. O que seria isso? O mosquito ele vai depositar os seus ovos em água parada e limpa. Se você introduzir nesses locais de água parada e limpa peixes do gênero Gambusia, por exemplo, esse peixe ele se alimenta de larvas. E ele vai se alimentar das larvas do mosquito. Então você reduz a população do inseto que poderia levar à infecção pelo plasmódio. É uma forma de combater, mas nem sempre isso dá certo, porque já em algumas tentativas em locais diferentes, esse peixe acabou virando uma praga naquele lugar, porque ele se adapta muito fácil. Em locais onde a área é endêmica, você tem que ter várias frentes de ação para combater a malária. Você tem que evitar a picada do mosquito com cortinas, telas, você tem que usar inseticidas para poder matar o mosquito, você tem que tentar eliminar o criadouro dele, você tem que agir de várias maneiras diferentes para poder combater, pois é uma doença de impacto grande na saúde do organismo. E ainda vamos ver o gênero Toxoplasma. Toxoplasma ele vai gerar o que a gente chama de a gente conhece como toxoplasmose, ou a doença do gato. Quem vai gerar essa doença é a espécie Toxoplasma gondii. Ele é um organismo, ele é um protozoário, ele é unicelular, eucarioto, mas ele é tão pequeno que ele consegue ser um parasita intracelular. Ele vai infectar e entrar dentro de outras células e vai gerar a toxoplasmose. O homem e outros animais aí, como aves, ratos, bovinos, cães, eles são hospedeiros intermediários, ou seja, o intermediário acontece reprodução assexuada dentro dele, lembrando disso como a gente acabou de ver, tá bom? Então, esses indivíduos hospedeiros intermediários, eles vão gerar parte do ciclo, eles vão participar de uma parte do ciclo do Toxoplasma gondii apenas. Os felídeos, principalmente o gato, é que são os hospedeiros definitivos. Neles é que as formas as formas sexuadas vão ter fecundação e completar o ciclo com reprodução sexuada, dentro dos felídeos. Só neles é que a reprodução sexuada vai acontecer. O felídeo vai eliminar os cistos, e os cistos vão ser ingeridos pelo ser humano ou ingeridos por animais que o ser humano come. E ele comendo carne crua, ele pode estar ingerindo o cisto também de forma indireta que veio das fezes dos felídeos. Então a fase assexuada acontece aqui, de reprodução, e a sexuada dentro dos felídeos. E a infecção, ela se dá por ingestão dos cistos, ok? A contaminação do homem, então, vem pelas fezes do gato, como eu falei. Quando o indivíduo se infecta, as células vão ser infectadas pela forma ativa, que se chama taquizoíto, e essa forma ativa ela vai atacar macrófagos, por exemplo, que são células de defesa, células musculares ou até no cérebro. E se ele consegue chegar até o cérebro, aí entra naquilo que todo mundo já ouviu falar sobre toxoplasmose, doença do gato, grávida não pode ter contato, a gente vai entender isso daqui. A toxoplasmose, ela é normalmente assintomática em indivíduos saudáveis, mas se a imunidade baixa, aí ela pode gerar uma doença mais grave, ok? E quanto menor a imunidade, maior facilidade para ele estar disseminando e espalhando no organismo. Uma grávida, além de ter a imunidade reduzida um pouco, você tem o risco, no caso da grávida, de a doença se proliferar e o toxoplasma conseguir invadir neurônios do feto. E se ele infectar neurônios do feto, aí você pode ter má formação no sistema nervoso central. Então, por isso que grávida deve evitar contato com gato para não se infectar com toxoplasma gondii, caso o gato esteja infectado, para evitar que uma doença que passaria assintomática para uma pessoa sem esse quadro, no caso de uma gravidez, pode gerar um problema para o feto. Ok? Os gatos eles vão adquirir a infecção, a doença, quando eles comem rato, come ave, quando ele come organismos que se infectaram com os cistos, ok? Que estavam contaminados. A detecção pode ser por exame direto ou indireto. Você pode detectar por exame de sangue, por exemplo, a presença de anticorpos contra o Toxoplasma gondii, ok? Essa foi a parte, então,
segunda parte do reino protista que a gente está vendo aqui, onde a gente viu esses tipos de protozoários, mas a gente ainda tem mais um pouquinho para a gente estar falando sobre os protistas e a gente volta daqui a pouco para dar continuidade nisso. Até já, pessoal!